Eu já tive no fundo do poço 3 vezes. Uma delas, eu tive que recomeçar com dívida. A outra, depois de anos insistindo num projeto, ele literalmente fracassou. Depois de ter alcançado o sucesso financeiro, eu me peguei numa situação onde eu estava perdido, onde eu me sentia vazio de certa forma. E todas as vezes que eu consegui recomeçar e buscar um nível mais elevado de consciência e realmente mudar minha vida, não foi nenhuma grande ideia que fez essa mudança acontecer. Fui eu não ter desistido de mim, não ter desistido dos meus sonhos, dos meus objetivos que eu havia traçado. Foi ter continuado em frente. Mesmo com a dificuldade, eu consegui me manter firme, focado, porque eu sabia que ficar naquela situação aí seria pior do que eu batalhar, eu suar novamente a camisa e focar em alcançar aquele objetivo, em sair do fundo do poço em que eu me encontrava nessas diversas situações. E é justamente isso que eu quero te passar nesse vídeo de hoje. Se você está com dificuldade, está passando por momentos de crise, acha que talvez não nasceu para fazer o que você está fazendo hoje, escute aqui. Você precisa ter consciência que desistir não vai ser uma opção. Você vai precisar aprender lições importantes para poder passar por esse caminho mais turbulento e sair lá do outro lado com uma chance de vitória. E é exatamente essas 4 lições que eu aprendi na minha vida que eu vou te passar nesse vídeo. Talvez sejam as lições mais valiosas que eu trago para mim, para a experiência que eu tenho de vida, para você, para os meus amigos, pessoas que estão próximas a mim no dia a dia. São lições realmente importantes, valiosas, de quem ficou com a pele em jogo, quem fez, errou e acertou, não de quem leu um livro, de quem viu um curso. Eu estou no mercado empreendendo desde os 20 anos, desde 2007. No finalzinho de 2007, início de 2008, a gente começou uma empresa, um sócio meu na época, e a partir daí eu fui aprendendo habilidades, eu fui ganhando experiência. Em 2014 eu entrei no marketing digital lá no início, aqui no Brasil estava começando, então eu tenho toda uma trajetória dentro do tráfego pago, dentro da parte de comunicação, de vendas, estruturação de negócios de educação, tecnologia. E ao longo desses anos eu pude viver na pele muitas angústias e também muitas vitórias. Eu já tive inúmeras vezes numa situação de medo, onde eu estava inseguro e eu precisei lidar com isso, agir e não paralisar. Em situações sob pressão, onde eu cheguei a ter 45 pessoas no time, não era mais só sobre mim, era sobre outras pessoas. Era responsabilidade sobre uma base de 200 mil clientes. Então era pressão todos os dias. E eu precisei aprender a lidar com isso. Trabalhos de mentoria, terapia e trabalhos de autoobservação. O autoconhecimento ele não vem de livros, ele vem da conexão consigo, de você entender quais são os teus pontos fracos, as tuas dificuldades e entender quais são as tuas virtudes, os teus pontos fortes. Para mim, esses momentos não foram momentos de fracasso. Foi uma espécie de treinamento no campo de batalha mesmo, muito mais valoroso do que a faculdade, por exemplo, que eu fiz. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje e eu quero começar falando sobre os ciclos. Na vida, a gente tem ciclos de alto e ciclos de baixo. Então a gente precisa entender que nada que é bom, nada, nenhuma vitória dura para sempre, dura a vida toda. Você está lá comemorando algo, uma conquista, mas pode ter certeza que em algum momento do jogo vai vir uma dificuldade. Você vai se encontrar num ponto de indecisão, num conflito interno, numa crise de vida, em qualquer área, talvez existencial, talvez
profissional, talvez nos relacionamentos. E nesse momento também você tem que ter essa consciência que isso tudo vai passar, esses momentos difíceis vão passar, essas vitórias vão passar também. Então, são literalmente ciclos. Na economia a gente tem isso, momentos onde o mercado está pulsando, está entregando lucro, as empresas estão crescendo. E tem momentos na economia que os mercados estão retraídos, as empresas estão diminuindo o seu valor. Então existem os momentos também no mercado de altos e baixos. Na minha vida, na sua vida, de qualquer ser humano, existem esses dois momentos. O ciclo aonde parece que está dando tudo certo e o ciclo onde, cara, parece que está dando tudo errado. Será que é comigo isso? O jogo da vida é muito simples. Não se trata de evitar as perdas, os fracassos. Trata-se de ficar preparado financeiramente, emocionalmente, para quando esses fracassos chegarem, a gente estar forte, firme, para não desistir, continuar seguindo em frente e não romantizar o sucesso infinito, olhando outras pessoas achando que elas têm sucesso o tempo todo, que elas estão bem felizes o tempo inteiro, porque elas também passam por dificuldades. Aquela pessoa famosa que você acompanha, aquele empresário que você admira, eles passam por dificuldade também. O que eles aprenderam a fazer? Se preparar de forma inteligente, para que quando esses momentos difíceis, eu costumo falar desafiadores, quando surge um obstáculo, essas pessoas elas estão prontas para superar eles, para continuar, porque cada desafio é um treinamento, é uma preparação para um novo nível, para um nível mais acima. Então a nossa vida ela é feita por ciclos, por estágios. É exatamente nesse ponto que você precisa entender para que você consiga realmente se diferenciar dos outros. Olha, existe uma coisa que ninguém te tira. Podem tirar o teu dinheiro, podem tirar teu carro, tua casa, mas o conhecimento, ou melhor dito, a sabedoria, as habilidades que você desenvolveu ao longo do processo, talvez uma habilidade comportamental, uma habilidade de vendas mais técnica, não importa. Isso está contigo, é que nem aprender a andar de bicicleta. A gente nunca esquece. Então, o investimento em si próprio, se conhecer, conhecer como lidar com o seu lado emocional, entender como se relacionar com os outros, como se comunicar, e aí desenvolver aspectos mais técnicos. Talvez nesse mercado atual aprender a usar basicamente a inteligência artificial, não precisa aprender a criar prompts milagrosos ou programar. Aprender sobre copywriting, escrita para venda, para comunicação, escrita para vídeo, para imagem, tráfego pago. Então, tudo o que a gente puder aprender dentro desse novo mundo de parte técnica vai ser levado por muitos anos. Claro, a não ser que o mercado mude, que as habilidades técnicas, talvez exigidas, também mudem. As habilidades comportamentais, o pensamento crítico, a criatividade, saber se comunicar, trabalhar em equipe, se relacionar com outras pessoas, isso provavelmente não vai mudar, pelo menos daqui 100, 200 anos. Então, tudo que você puder pensar e investir em si é algo que você vai carregar para a sua vida toda. Então, o maior e o melhor investimento está em você. E treinar uma habilidade não é só ler um livro, ver um vídeo. Você precisa entrar em campo. Então, escolhe alguma coisa. Se você escolher algo na área da comunicação, como que você pode treinar a comunicação todos os dias? De maneira repetida, ao longo de meses, ao longo de anos. Se aprofunde nisso. Escolha uma habilidade técnica, talvez, programação. Beleza, se aprofunde nisso.
aplique, treine. O Messi, o Cristiano Ronaldo, eles não aprendem a jogar futebol assistindo um jogo na TV. Eles aprendem estando lá todos os dias, tocando a bola, chutando no gol, fazendo trabalho físico para poder correr o tempo todo no campo. É exatamente sobre isso que significa desenvolver uma habilidade, seja ela técnica, seja ela comportamental. Você precisa ler o livro, sim, assistir o vídeo também, mas o principal, entrar em campo, fazer, e aí é entender que quando você está no início do desenvolvimento de uma habilidade, isso leva talvez algum tempo até você dominar. E no início a gente tende a cometer mais erros. Eu lembro em várias jornadas da minha vida, sempre que eu precisei aprender uma habilidade nova, no início parecia difícil, maçante, eu ficava cansado, com dor no pescoço, sabe? Depois de um tempo, você vai pegando o jeito da coisa. E aí parece que aquela habilidade, aquilo que você está aprendendo como novo, começa a ficar mais fácil, mais fluido. Você vai lá, faz, a coisa acontece, o resultado vem, você faz de maneira prática, fácil, você não fica nervoso, não fica com medo. Então, a única forma de conseguir chegar nesse nível de jogo é treinando, é errando também. Quando você treina algo novo, você vai errar, porque você nunca fez. Então, não se culpar e continuar treinando. Não importa se você está treinando sozinho e ninguém está te vendo. Não importa se você está treinando e alguém está te vendo e muitas vezes está te criticando, porque você sabe que você está fazendo isso por você. Ninguém mais vai pagar as tuas contas, vai estar lá nos teus momentos de dificuldade. Dificilmente tem alguém assim, pô, tá passando por uma dificuldade, a pessoa está ali do teu lado. É mais fácil que você, num momento difícil, esteja sozinho. É mais fácil. E a partir daí você entende que, cara, não importa quem está olhando, se estão apontando o dedo, se estão criticando. Você está lá firme, se desenvolvendo, cuidando de você, do seu futuro. E aí você vai entendendo que o jogo de desenvolver habilidades, competências, competências comportamentais e as técnicas, você vai ficando mais confiante, mais empoderado. Na minha vida, o dinheiro foi e voltou. Por quê? Porque eu tinha um compromisso comigo. Eu ia me desenvolver. Eu ia continuar em frente. Eu ia passar por aquela situação complicada e ia fazer o resultado de novo. O resultado não vem do nada. Eu faço o resultado acontecer. Com a minha inteligência e com as minhas mãos, com o esforço de agir. Tenha uma coisa em mente: nos piores dias e também nos dias de euforia, a sua mente vai te sabotar. Por quê? Você, como essência, é separado da sua mente. Você é um observador. Então é como se sua mente estivesse aqui e você estivesse observando ela. É como se você estivesse assistindo a um filme. E a partir disso, você desapega de algumas emoções que podem atrapalhar o seu processo de construção. Então, quando você está sentindo medo, raiva, quando você está sentindo frustração por ter errado, aprenda a se distanciar da mente. Imagine a sua mente na sua frente, você assistindo essa história ruim que a mente conta, e você separado da mente como um observador, apenas observando.
E a partir desta observação você tem mais clareza para entender. Pô, esse é um momento difícil, ele vai passar. Ou esse é um momento que eu estou eufórico, porque eu estou ganhando, porque eu estou no topo, mas ele vai passar também. Então, quando chegar um momento desafiador, você também está pronto. Você não está lá nas nuvens quando as coisas estão bem e lá no inferno quando as coisas estão ruins, ou lá no fundo do poço. Você está observando. Então, quando tem algo bom, você observa. Você pode comemorar? Pode, mas manter equalizando, né, a consistência emocional. Quando as coisas estão ruins, você também se afasta, tem que resolver, vai ser desafiador, vai ser dolorido, pô, vai. Mas você se separa da mente. Você, como essência, é uma coisa, a sua mente é outra. Aí você consegue fazer esse jogo sem se apegar, sem sofrer tanto. Você consegue passar por um momento de vitória mais sereno e por um momento de desafios também mais sereno. Quando você age como um observador da mente, você passa a ter mais consciência sobre o que está acontecendo. Esse é o jogo. Quando você traz a sua mente para você como um todo e você passa a entrar nessa história que a mente está contando e deixa de ser um observador da mente, você acaba ficando mais suscetível às emoções negativas. Você toma uma decisão no impulso, você responde alguém com rispidez. Então, aprender a jogar esse jogo do observador é muito importante. Sempre pense o seguinte: cara, eu estou passando por um momento difícil, estou passando por um momento de euforia, mas eu sou um observador desse momento. É como se você estivesse assistindo um filme, onde você é o telespectador do filme. Você não está ali dentro do filme sofrendo com o personagem. Você está fora do filme. Bem tranquilo aqui, apontando, dando risada, né? Refletindo, observando. E aí, quando você está nesse estado, você começa a ter uma consciência maior. E aí, não é mais as suas emoções que te controlam, é você. Você sente a emoção, mas é você que está no controle, é você que está no comando. Agora nós vamos chegar na última lição que eu aprendi quando tudo deu errado na minha vida. A gente vai falar sobre a inteligência de ser uma pessoa resistente, ou melhor dito, resiliente às mudanças. De entender que você deve, nos momentos que forem necessários, mudar um pouco a trajetória, mudar daqui a pouco uma habilidade, ou melhor dito, trocar uma habilidade que você tem por outra que é necessário. Talvez uma habilidade que você desenvolveu por anos, ela não se faz mais tão necessária naquele momento. E uma outra habilidade começa a surgir como algo necessário. Hoje, no nosso mercado atual, a inteligência artificial, aprender o básico para poder usar ela é uma habilidade que é imprescindível para qualquer pessoa, vamos falar assim. Pode ser médico, pode ser advogado, empresário, empreendedor que está começando. Dominar a inteligência artificial no nível básico é super importante. Então, é uma habilidade que até alguns anos atrás não tinha necessidade, mas hoje é necessário. Então, como que você se adapta às situações, às mudanças de vida do mercado, fazem muita diferença ao longo da sua trajetória. Fazem muita diferença para o sucesso, para o resultado ou para o fracasso que você experimenta hoje ou que já experimentou. Então é se manter fazendo algo mesmo quando dá aquela vontade de desistir. Porque isso acontece comigo em muitos projetos.
em muitos momentos, mas eu já estou ligado que é algo da minha mente, então eu observo, eu sou um observador. E a partir daí, sabendo que eu tenho um objetivo listado, traçado, tenho um sonho, eu me mantenho fazendo, repetindo, fazendo algo até mesmo quando eu não tenho vontade de fazer. E isso também tem a ver com a disciplina. Fazer algo quando a gente não está motivado a fazer. Ir para academia, por exemplo, quando a gente, sei lá, preferiria estar em casa assistindo um filme, tomando uma cerveja, mas você sabe que tem um compromisso com a sua saúde, com a sua longevidade, e a partir daí a gente vai para academia porque é importante, não porque a gente gosta, porque a gente quer. Então é fazer algo mesmo quando a gente não tem vontade de fazer. É isso que separa meninos, meninas de mulheres e homens. Porque quem entende o jogo sabe que na maior parte do tempo não vai estar motivado para fazer algo. Vai fazer porque é necessário. O nosso cérebro foi treinado por anos para guardar energia, para a gente conseguir economizar energia física. Então, a nossa mente, o nosso cérebro, ele vai estar o tempo todo querendo procrastinar, deixar para depois. Então, esse treinamento de criar resistência, ou melhor dito, resiliência, adaptabilidade, é fundamental para qualquer pessoa, em qualquer estágio da vida, em qualquer profissão. Eu pude entender que não é o dinheiro que mudou minha vida. Não foram apenas as habilidades que eu mencionei nesse vídeo, nem ser apenas o observador, mas com tudo isso que a gente abordou no vídeo, eu aprendi a amplificar minha visão de mundo. E a partir desta visão de mundo, hoje, eu consigo tomar melhores decisões, escolher projetos melhores do que eu escolheria há 2, 3, 5 anos atrás. Isso quer dizer que eu nunca mais vou errar? Uma coisa é certa, eu vou errar. Mas eu provavelmente vou estar mais preparado para passar por esse, melhor trocando, né, esse erro, passar por esse momento de desafiador, passar por esse obstáculo de uma forma mais leve e de uma forma mais rápida. Porque eu entendo que a partir do momento que eu me conheço, que eu desenvolvo competências, habilidades, visão, resistência para continuar, resiliência, adaptabilidade, tudo isso que a gente abordou no vídeo, eu sou uma pessoa de maior preparo. Eu tenho mais preparo porque eu passei por esse caminho. Então, a cada ano eu tenho um preparo maior. Porque a cada ano eu vou me fortalecendo. E esse é o jogo, é investir no seu próprio desenvolvimento. E aí não é um jogo de comparação. Ah, eu sou... Em que estágio eu estou comparado com aquela outra pessoa? Não, é o jogo onde você compara a sua versão anterior com a sua nova versão. Como que você era há um ano atrás e como que você está nos dias de hoje. E aí você começa a avaliar. Você está melhor? Está pior? E a partir disso você vai calibrando o jogo. E vai entendendo que a única competição é com você mesmo. Se esse vídeo aqui fez sentido para você, eu gravei um vídeo aqui no meu canal onde eu falo como que eu limpei a minha mente verdadeiramente para o sucesso. Eu conto em detalhes como é que foi essa minha história. Então clique e assista.